Fala pessoal, bora comentar hoje sobre uma lista de empresas que poderão pagar bons proventos para 2024 e são as ações mais recomendadas por diversas casas de análise. Bora lá, sem enrolação, o link da matéria estará na descrição do vídeo para vocês lerem com mais calma, pois tem muita informação interessante dentro dessa matéria. Então, o primeiro ponto é que o Banco Santander projeta que o lucro das empresas brasileiras poderá crescer em média 10% para 2024. E lembre-se que o dividendo representa um percentual do lucro da empresa. Então, se o lucro poderá crescer em 2024, isso significa em mais proventos para você e no crescimento da sua renda passiva. Eles citaram que um dos pontos que podem ocasionar no crescimento do lucro das empresas é por causa do cenário da queda de juros que pode aliviar nas despesas financeiras, principalmente das empresas bem alavancadas. Com isso, temos aqui a lista das 10 empresas mais recomendadas para dividendos, sendo a top 1 a BBSE, que contém 9 recomendações dentre 15 casas de análise e temos um dividendo projetado de 9 a 12% para esse ano. Aqui abaixo possui as casas de análise que recomendam esse papel. Eles comentaram que a BBSE poderá pagar um bom provento por causa do preço, entre aspas, baixo versus o resultado que tem sido apresentado e que a empresa repassa grande parte do lucro na forma de proventos. Guilherme, que é sócio da Nord, destacou que a BBSE atua na parte de seguros e previdência e tem essa vantagem competitiva muito boa por causa que a seguradora utiliza a plataforma do Banco do Brasil. Fora que a BBSE é líder em diversos segmentos da parte de seguros, inclusive seguro prestamista, seguro de vida, seguro rural e também a empresa é líder em participação do mercado em previdências. Já sob provento, o provento atual é de 8,8, a média é de 6,9 e o mercado espera que a empresa poderá pagar acima de 9%. Já a segunda empresa é a Vivo, que contém 5 recomendações. O provento esperado é de 7,5 a 11, aí citaram alguns pontos. Para esse provento, a empresa é a maior telecom do país e é líder no segmento móvel. A Vivo tem crescido muito na parte de fibra ótica e também em 5G, e o mercado espera um dividendo na faixa de 8%. E, de fato, a empresa entregou um dos maiores lucros da sua história. Tem a parte de redução de capital, que ainda possui Datacom em aberto para abril, tem dividendos, JCP e também recompra de ações. Então, por isso que o mercado espera que esse provento acima do normal. E também a empresa comunicou ao mercado que eles pretendem manter um payout de 100% entre 2024 e 2026, o que pode gerar um bom provento olhando para frente. Então perceba que a média da empresa foi de 6,6 e nunca falharam no dividendo pago por ação. Já a top 3 é a Caixa, que contém 4 recomendações, provento esperado de 8 a 9%. Dentre as casas que recomendam papel, um dos pontos que o pessoal gosta na Caixa é que a empresa é líder no segmento residencial e habitacional e sabemos que o pessoal financia o imóvel durante bastante tempo. Então, isso gera uma receita muito boa de médio a longo prazo para a empresa. E também que esse segmento possui uma sinistralidade bem mais controlada e abaixo do que outro segmento, fora que a empresa também possui uma fatia relevante de mercado em seguro de vida, prestamista e também na parte de previdência. Daí o mercado projeta um dividendo de 9% e um preço teto de 12,80. Outro analista projeta um preço teto de 13 e recentemente a empresa chegou na faixa de 16, ou seja, ultrapassou o preço teto dos analistas. Então, na média, a Caixa pagou 7,7 de dividend yield, o provento atual é de 6,1, porque o yield é calculado através do que foi pago nos últimos 12 meses, dividido pela cotação atual. Então, como a cotação subiu mais de 100%, isso causou uma queda do dividend yield. A empresa possui um dividendo aberto de 55 centavos por ação, data com dia 26 e o pagamento 8 de maio. Já a quarta empresa é a Vale, que contém 4 recomendações dessas casas de análise e o esperado é de 7,5 a 8,5. Esse provento está em linha com a média da empresa de 8,1 e ignore o ano de 2021, porque foi um ano muito atípico, quando a empresa pagou quase R$ 15 por ação. Nesse ano, o preço do minério estava mais do que o dobro do patamar atual, então o resultado estava muito maior, o que possibilitava a empresa pagar esse provento elevado.
Já a quinta empresa da lista é a CPFL, que contém 4 recomendações, provento esperado de 8 a 9%, e perceba que o provento cresceu muito após 2018, porque a empresa aumentou o lucro e também o payout, que era de apenas 25%. Então, na média, temos aí 7,6% de yield. Já a sexta empresa é a Petro, que contém 4 recomendações, dividendo esperado de 12 a 15%, entre as casas que recomendam esse papel. Porém, a Petro possui um histórico muito ruim. De 2014 a 2020, o dividendo foi muito baixo, depois o preço do petróleo subiu bastante, a empresa reduziu sua dívida, o que possibilitou aquele pagamento extraordinário, tanto por causa da dívida baixa, quanto por causa do forte resultado. E em 2023 tivemos novamente uma baixa no dividendo por causa da queda do resultado e também na mudança da política da empresa sobre o payout, que era de 65% do fluxo de caixa disponível e caiu para 45%. Então, tanto o payout caiu quanto o resultado da empresa. Além disso, a Petro possui provento aberto de 1,10 por ação, data como 25 de abril e o pagamento 20 de maio e 20 de junho. Além do mais, temos o Banco ABC, que contém 3 recomendações e o dividendo esperado por essas casas de análise é de 5,7% até 8%. O dividendo projetado está em linha com a sua média de 5,5%, que poderia ser até um pouco maior, porque em 2020 os bancos provisionaram muito e o balanço despencou. E ainda teve a redução do payout, então 2 pontos negativos que ocasionaram na queda do provento dos bancos em 2020. Então, se não fosse isso, essa média seria ainda um pouco maior. Já a oitava empresa é a ISA-CTEP, que contém 3 recomendações, provento esperado de 6,5% até 7,6%, e perceba que a empresa tem pago até acima do que isso, com dividend yield atual de 8,7%, com apenas 75% de payout. E isso aconteceu porque o último trimestre a empresa surpreendeu e reportou um resultado muito acima do que o esperado. Já a nona empresa é o BBAS, que o mercado projeta um dividendo de 9,4% a 10%, não apenas essas casas de análise, mas o mercado em si projeta proventos muito bons na faixa de 10%, muito por causa da perspectiva do crescimento de lucro e também no aumento do payout, de 40% para 45%. Inclusive, existe ainda uma expectativa para um novo aumento do payout para 50% no futuro. Então, o provento projetado ficaria acima do patamar atual de 8,3% e também acima do que a sua média de 5 anos. Por fim, a 10ª empresa é o Banco Itaú, e o mercado projeta um dividendo próximo a 6%. O banco tem pago até acima disso, com um dividend yield de 8,1%, muito por causa da elevação do payout para 60%. Também o CEO do banco destacou que pode acontecer a manutenção desse payout de 60%, e se for o caso, o banco poderia pagar novamente na faixa de 8%. Por fim, algumas dicas para vocês. Primeiro, nunca compre uma empresa apenas pelo dividendo, entenda e estude sobre a empresa, o que ela faz, qual setor ela atua, se ela está no setor cíclico, qual o seu diferencial competitivo, como é a governança dessa empresa e, por fim, avalie o preço, que ela está sendo negociada, pois não adianta a empresa ser excelente sendo negociada a um preço absurdo. Segundo ponto, dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Então, ao invés de analisar o histórico de dividendos, analise a projeção de lucros de uma empresa e, consequentemente, sua projeção de dividendos, pois o passado não é garantia de futuro. E para esse caso, podemos dar exemplo da Vale, que pagou quase R$ 15 em 2021, e a projeção atual para 2024 é algo em torno de R$ 5,40. Terceiro ponto, estabeleça uma estratégia de alocação, qual o percentual que você quer ter em renda variável, percentual em renda fixa, monte sua reserva de emergência e tenha sua reserva de oportunidade, pois a pior coisa que pode acontecer é o mercado te dar uma oportunidade e você não ter caixa para aproveitar. Então, recomendo que nunca fique sem um caixa para eventuais oportunidades. Último ponto, novamente, estude sobre as empresas que você pretende ser sócio. E nunca compre uma ação só porque alguém indicou, ou porque falaram que é uma baita oportunidade. Então, estude antes de comprar. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Forte abraço.